Fala, turma, tudo bem? Camargão tá na área. Tamo junto aqui com o nosso Camargão Tá On e hoje recebendo aqui um advogado que tem milhares de ações. Você imagina só, a gente sabe todas as profissões, né? São difíceis pra caramba. Você pega o advogado, por exemplo, não pode fazer propaganda do seu negócio, do seu escritório, tem uma série de requisitos a ser cumprido, né? E esse cara conseguiu aí milhares, bilhões de processos aqui no estado do Espírito Santo e é com ele que a gente vai conversar hoje. Doutor João Dalla Piccola, seja bem-vindo aqui no nosso Camargão Tá On, tudo bem? Tudo bom? E é um prazer estar aqui, agradeço a oportunidade e estamos para falar contigo. Que bom. O senhor é um homem de muito bom gosto. Gostou aqui do nosso Camargão Tá On? Claro. Gostou? Eu sou seu fã há muito tempo. Aí eu me sinto em casa. Aí eu me sinto em casa. Doutor João, para o pessoal que está nos acompanhando agora, conhecer um pouquinho mais do senhor. Quem é o doutor João Dalla Piccola? É capixaba? É da terra? Veio de fora? Fala um pouquinho da história do senhor, por favor. Eu sou filho da dona Augusta Dalla Piccola e do Euclério Sampaio. Meu pai foi delegado de polícia e minha mãe comerciante. Eu nasci em Jardim América. Aí, Cariacica. Isso. No dia 31 de agosto de 62. 62. Às 5 horas da manhã e 45 minutos. Cara, anotou direitinho, hein? Eu lembro. Eu entrei logo cedo no grupo escolar Professor Cerqueira Lima. Inclusive, domingo foi o dia do professor, né? Isso. Fiz uma homenagem à professora que me ensinou a ler e escrever. Eu tinha 3 anos, ela já dava aula. 3 anos. Nós somos em 9 irmãos. Sim. Então uma professora atende a muita gente. Verdade. Ela ia para dar aula para minhas irmãs e me ensinava. Na época eu aprendi fácil, entrei cedo na escola. Na época o ensino era de muita qualidade. E a relação do aluno com o professor, eu sinto muita saudade disso daí, tá? E depois eu fui estudar no Colégio Passionista, em Jardim América também. Fiz o primeiro e o segundo grau lá. E depois eu fiz o vestibular na UFES, dei sorte, era a minha única opção. Foi o único vestibular que eu fiz da minha vida. Passei no vestibular, eu prestei em 79 e passei para começar em 1980, na primeira metade. Na UFES é dividido. Quem passa melhor entra no primeiro semestre e a outra turma fica no segundo semestre. Legal. E pelo que o senhor falou aí, a vida toda o senhor estudou em escola pública, né? Sempre estudei em escola pública e o ensino sempre foi de muita qualidade em Vitória. O senhor falou aí, o senhor me fez recordar aqui um pouco, né, a minha época de colégio. O senhor falou da relação do aluno com o professor. Como as coisas mudaram, né? Eu me recordo, antigamente, eu sempre lembro da minha professora Maria Adélia. Professora Maria Adélia, professora de ciências. Ela chegava na porta da sala de aula, lá em São Paulo, e ela cruzava os braços na porta da sala de aula, todo mundo falando alto, uma gritaria, e vai andar para lá, andar para cá. Ela só falava uma vez: eu estou esperando silêncio. Ela só entrava na sala de aula quando estava todo mundo sentadinho e todo mundo em silêncio. E aí a gente percebe, né, como, infelizmente, os nossos professores continuam profissionais valorosos, importantes para o desenvolvimento do nosso país e do mundo, e infelizmente, alguns alunos não dão valor a esse profissional, que é tão importante, né, doutor João? Então, a minha experiência, que eu te digo, foi o seguinte: a minha primeira professora foi Joana Dark da Silva. Ela era quase que vizinha da mesma rua. Recentemente, eu pude encontrar com a professora Celsa Cola, encontrei com ela no Shopping Vitória. Até tirei uma foto comigo, ela me reconheceu. E também recebi no meu escritório a professora Daíse. Foi minha professora no ginásio. Até se entrou no meu escritório, tomou um cafezinho, disse que estava orgulhosa.
e vai aqui um abraço para elas. Que bacana. Além de inúmeras outras que eu sei o nome de cabeça, mas eu não consigo localizá-las. Legal. Para prestar homenagem. Legal, muito importante, né? Esses profissionais. E aí, o senhor, então, depois de estudar, caiu para dentro da UFES. Caiu de cabeça para estudar. Certo. Só uma coisa que eu esqueci de falar. Sim. Que quando eu entrei na escola, meu pai me chamou e falou o seguinte: meu filho, se você chegar em casa e reclamar do professor e você tiver razão, você vai se ver comigo. Agora, se você não tiver, você vai se ver dobrado. O professor sempre tem razão. Verdade. E eu não me lembro de nada para reclamar dos meus professores, só agradecer. Verdade. Aí eu passei logo no vestibular, né? Aí a universidade era um mundo novo, eu demorei até a entender a universidade, né? E um mundo totalmente diferente. Eu sempre tive uma educação muito rígida, meu pai era muito rígido, um homem muito rígido, até com ele mesmo. Aí na UFS eu logo comecei a estagiar, logo antes do primeiro dia de aula eu já consegui um estágio. Primeiro eu fui trabalhar no Detran, onde eu tenho amigos até hoje. Depois eu fui cedido ao Palácio Anchieta, porque fizeram a seleção e eu fui para lá. Aí acabou o governo Eurico Rezende. Eu fui trabalhar na Cezam, fiz a prova lá, passei, ocupei 12 funções diferentes. Dentro da Cezam? Isso. Eu ocupei várias funções na Cezam e entrei como operário e saí como advogado sênior. Que legal. Quando eu saí, fiz um acordo com a empresa e saí para ficar exclusivamente no meu escritório, onde toda a minha família veio trabalhar e eles, por sorte minha, eles trabalham mais do que eu. Que bom, que bom. Nós somos em 9 irmãos. Isso, o senhor falou 9 irmãos, todos são advogados? Menos a Miriam, ela é administradora, mas ela trabalha com a gente também. Ah, é? Não é advogada, mas trabalha no escritório. Que legal, que bacana. E aí todo mundo trabalha junto? Todo mundo. O Clério saiu agora porque ele é prefeito, né? Ele não pode exercer a advocacia. Entendi. E como é que é essa relação de trabalhar com os irmãos, rapaz? Porque todo mundo fala, trabalhar com família não é fácil não, né? Vocês têm uma boa relação? Há mais de 30 anos, né? Eu tenho 38 anos de profissão. Então, ali dentro é trabalho, a gente é consciente disso, né? Se tiver alguma coisa, e a gente tem uma boa parte do sangue italiano, né? A coisa ferve, mas a coisa é resolvida. Não, Eu tenho orgulho da minha relação com a minha família. É mesmo? Que legal, que bom, porque assim, a gente sabe, por mais que a gente se dê bem, né? Às vezes sempre acontece alguma coisa ali, mas é uma situação que acontece, passa, depois está tudo bem, e trabalhar em família é sempre muito, muito bacana e prazeroso. Que bom que vocês têm uns arranca-rabo de italiano lá, né? Mas daqui a pouco tá tudo apaziguado, estão tomando um bom vinho juntos, isso é o que importa, né? É muito serviço, a advocacia é muito intensa. Você começou na chamada do programa falando como que... O senhor tem milhares de... São muitos processos, né? Mas também o escritório é muito grande, nós somos em muitos advogados. O segredo é você, como advogado, você é uma peça essencial à justiça. Sim. A justiça precisa do advogado. Então, eu sempre fico consciente, quando eu te atendo no meu escritório, quando você me telefona no dia seguinte, eu já te dou o número do processo. Entendi. Então você tem que ser rápido. O negócio tem que andar, né? Exato. Você tem que ser rápido, você tem que ser diligente. Não adianta o advogado pôr a culpa no judiciário. O advogado tem que entender a máquina judiciária, respeitar os servidores, respeitar os magistrados, entender que cada ramo da justiça tem sua peculiaridade. O senhor acredita que esse foi o segredo do senhor conseguir milhares de processos ao longo da carreira do senhor? Ô Camargão, eu acho que Deus me preparou para essa função. Ele me levou para ser operário, eu passei a entender o trabalhador. De outro lado,
eu já comecei a estagiar cedo, eu trabalhava à noite, advogava de dia, de maneira que você tem que fazer esse meio de campo e apresentar o problema, enxergar uma solução para o problema do trabalhador. Entendi. E eu tenho esse dom de enxergar bem o problema, colocar isso no papel dentro da lei para levar de uma maneira ética ao judiciário. E tem muita causa, por exemplo, do trabalhador, que é onde eu milito, que é na justiça comum. 40% dos meus processos é na justiça comum. Justiça comum. Outros 40% na justiça do trabalho. E mais outros tanto de processo na justiça federal. Hoje em dia, a população, a mídia não explica direito para a população as dificuldades que a justiça enfrenta. Isso que eu ia tocar agora no assunto com o senhor. O senhor falou da justiça comum, depois da justiça do trabalho e da federal, né? Hoje, essas três instâncias, elas se equiparam bem no sentido de infraestrutura, de pessoal, para dar essa condição não só para o advogado, mas também para quem precisa da justiça? Olha, eu vou começar te dizendo que a justiça do trabalho ela é bem estruturada, muito embora, por último, reduzir o número de servidores nas varas. Mas a máquina funciona bem. Está andando. A legislação ajuda a justiça a funcionar e ao magistrado trabalhar. A Justiça Federal, neste momento, ela está sendo mais rápida. E os juízes também são muito valorosos. O senhor se deve essa rapidez da Justiça Federal a quê? O senhor atribui a quê essa rapidez? É que lá também não tem audiência. Na trabalhista necessariamente tem audiência. Ao passo que na Justiça Comum, os juízes e os servidores são muito valorosos também. Mas a gente nota que o investimento é menor, porque já depende de investimento do Estado. Sim. E o Estado tem muita coisa para gastar. Entendi. O senhor acha, na opinião do senhor, como profissional, como advogado que o que poderia ser feito na justiça comum para melhorar o atendimento, tanto aos advogados como à população? Eu tenho visto, em especial nos últimos anos, excelentes administrações no Tribunal de Justiça. Porém, o que falta mesmo é recurso para montar um sistema parecido como o sistema federal. Entendi. Da Justiça Federal e da Justiça do Trabalho, que o sistema é parecido. Porque os servidores a gente nota que trabalham com afinco. E os magistrados são comprometidos também. Entendi. Doutor, a gente sempre ouve dizer, né? A justiça é morosa, se demora tanto para julgar um processo, para dar uma sentença, para sair um julgamento. Existe realmente essa morosidade em alguns casos da justiça? Existem casos pontuais, mas o advogado tem que fazer a parte dele também, né? Já instrumentalizar o processo corretamente, para que o juiz não determine a emenda da inicial, ele já entrar com a prova que ele tem, com o seu rol de testemunha, enxergar o direito, entrar corretamente, ele desafoga a justiça e facilita a vida do juiz, né? Com certeza. Doutor João, o senhor estava falando que a família do senhor, quase dos 9, 8 são advogados, né? Exato. E uma trabalha no escritório, mas é administradora. Terminou o curso de Direito, o Gabriel, mais novo, ele está fazendo o exame de ordem agora. Que bacana. Ou seja, a família está toda indo para esse lado. Mais né? sobrinhos. Minha esposa é advogada. A esposa também é advogada? Cunhados e muita gente da família. Que legal. É uma área, falando independente de dinheiro, né, de honorário, é uma área que dá prazer de trabalhar, de ver o resultado para uma pessoa que está ali numa condição, às vezes, miserável realmente, e depende daquele direito dela para sobreviver? Eu vou te falar, vou te responder com 2 respostas. Primeiro, você falou no prazer em trabalhar. Quando eu fui fazer o vestibular, eu procurei o subreitor acadêmico para me isentar da taxa do vestibular.
era o Penedo. E ele me perguntou o que eu queria fazer vestibular. Eu falei que eu queria fazer agronomia. Aí ele falou, escolhe outra coisa, porque você não tem dinheiro nem para pagar. Aí eu falei, eu vou fazer direito. Tinha ido uma palestra lá no Colégio Passionista, explicando sobre as profissões. E eu pensei, e quem fez a palestra falou que o curso de direito na época, final dos anos 70, tinha mais oportunidade de emprego. Sim. Aí na hora eu pensei, vou fazer direito e vou fazer concurso para o Ministério Público. Eu achava bacana a profissão, acho ainda, né? Tenho muito respeito ao Ministério Público. Só que quando eu fiz o vestibular, passei bem colocado e comecei a trabalhar, quando eu comecei a atender os clientes como estagiário, eu vi que eu nasci para ser advogado. E você precisa separar a ilusão do que é útil para você. E o mais importante, aprenda a gostar do que Deus te deu. Se Deus me deu esse dom, eu vou gostar dele. Vou gostar da minha esposa, do meu filho, dos meus netos, porque é o que Deus me deu. De outro lado, então eu partindo dessa premissa, eu aprendi a gostar da minha profissão e eu sou dependente da minha profissão, porque é o que eu sei fazer, viver no mundo jurídico. E o senhor vive dela, né? Vivo. E, inclusive, eu sou advogado que eu não tenho salário nem prolabore. Eu trabalho com causa de sucesso, contrato de risco. Então, eu dependo do movimento do escritório para me sustentar. Entendi. Já é assim há muito tempo. Mas, de outro lado, você perguntou o que pode ser feito para destrancar a máquina judiciária, não é isso? Isso. Realmente depende do Congresso Nacional, de sempre simplificando. Agora, com o processo eletrônico, está facilitando muito. A gente não precisa mais fazer carga de processo. Eu mesmo nem acreditava que isso é tão bom. Quando o processo acaba, o juiz manda o pagamento para o banco, já cai direto na conta. É tudo muito mais rápido. Alguns servidores trabalham em casa e rende muito. A gente vê o resultado. Esse trabalho à distância, né, com o advento da Covid, ele ganhou força. Isso daí eu vejo dar certo porque eu vejo que os servidores são comprometidos. Né? Existe um preconceito da população contra a justiça, mas a nossa justiça é boa, especialmente nas instâncias ordinárias. O que é uma instância ordinária? As instâncias ordinárias são os juízes de primeiro grau e os tribunais, como o Tribunal de Justiça. Na Federal, o nosso tribunal fica no Rio de Janeiro. E já trabalhista, nós temos o tribunal aqui em Vitória mesmo. Bacana. Doutor João Dalla Piccola, conversando com a gente um pouquinho aí da sua história de vida, falando um pouquinho aí desses 38 anos como advogado aqui no estado do Espírito Santo. Doutor João, o senhor já passou pela CESAM, já passou pelo DETRAN, já passou pelo PROCON, por várias instituições públicas. O senhor deve conhecer muita gente desse meio jurídico aí, já deve ter visto muita gente crescer, né? Claro. O meio jurídico é uma grande comunidade. Como o senhor disse, né? Às vezes a mídia, às vezes a imprensa acaba mostrando um lado que não se trabalha, se ganha muito, se trabalha pouco. Se estuda para ganhar muito, mas tem que trabalhar também. Ou seja, não é um trabalho fácil, né? Não é um trabalho fácil. A remuneração, a meu ver, ela não é compatível, eles não ganham tão bem. Os juízes que eu lido diariamente estão ali por uma vocação e, além da vocação, eles têm a garantia do salário certinho, mas é aquém do merecido. Eu não vejo como uma remuneração exorbitante. Tanto que, quando eu saí, eu fui advogado público, né, como eu te falei. Quando eu saí do serviço público, eu tinha um super salário. E eu saí
e com confiança para a advocacia. Porque a minha vocação é ser advogado. Mas se minha vocação fosse ser, inicialmente lá atrás, ser juiz, eu teria estudado para ser juiz. Se fosse para ser promotor, eu teria estudado para ser promotor. Eu estudei para ser advogado, eu me direcionei nesse sentido. E eu já advoguei muitos anos. E não me canso da advocacia, não. Cada caso é um caso novo, né? Cada caso a gente tem que tratar, cada processo, como se fosse um bebê. Com todo o cuidado do mundo. Para destravar a máquina judiciária, dar resposta ao cliente, atender bem o cliente, atender com simpatia, com cortesia, entender que ele que está sofrendo o problema, Se colocar ele no que lugar, é o destinatário da justiça. Eu ainda lá no nosso escritório, eu que faço os pagamentos, pessoalmente, porque eu quero olhar nos olhos do cliente, ainda pergunto se ele sabe o valor do processo, a maioria das vezes não sabe, mas eu mostro cada folha, dou cópia, explico os valores, e às vezes a pessoa se vê surpreendida com o valor elevado que saiu, ou às vezes decepcionada. Normalmente, com o passar do tempo, se o processo demora muito, a pessoa perde a esperança, mas eu não tenho um processo que foi arquivado sem resolução. Que bom, hein? Porque muitas vezes a empresa devedora ou o réu na ação, ela quebra. Sim. Mas a gente vai até receber. Que bacana. Doutor João, vamos falar um pouquinho da vida pessoal do senhor, né? O senhor é casado com a? Com a doutora Rosemary Ferreira Sampaio. Doutora Rosemary. Tem quantos filhos? Eu tenho a Luísa, de 36 anos, Luísa Augusta, e tenho o João Filho, de 34. 34 anos. A Luísa, ela é casada, tem 2 filhos, o Jorge Henrique completa agora 7 anos, fala 6 idiomas. 6 idiomas? Hoje ela está morando na Arábia Saudita. Na Arábia. E ela tem o Martino, de 3 anos. 3 aninhos. A cara do avô. A cara do avô, bonito igual o avô. Lindo. E meu filho também tem o Enzo. O Enzo, de 4 anos, tricolor todos eles. Na família é necessário ser tricolor. É necessário ser tricolor, senão é expulso, né? É inadmissível. Que legal. E aí o senhor estava me contando certo dia aí que o senhor também é um apaixonado por carros antigos, né? Certo. Carros antigos. O senhor tem muitos carros antigos? Hoje eu reduzi, né, por determinação da minha esposa. Ela fez um pedido ao senhor, não né? Pede, né? A minha esposa, a gente se casou, eu a conheci eu tinha 21 anos, 10 meses depois estava casado. Olha que legal. E é uma coisa boa na minha vida, tá? Então, eu tenho aqueles carros que eu não podia ter naquela época. Por exemplo, eu tinha um sonho de ter um Opala. Opala. Eu cheguei ao ponto de comprar um toca-fita quando eu tinha 19 anos na Strauss e guardar ele, e depois agora, 8 anos atrás, eu comprei um Opala do jeito novinho, como se tirado da loja, e eu uso ele habitualmente. É mesmo, Opala? Aí eu tirei o toca-fita original, rádio original, AM, FM, né? E coloquei o Rodstar. Caramba, hein? Tava na caixa, guardadinho. Que legal, que bacana. Os carros que eu gosto de andar. Eu tenho uns Golfs, carro comum. Sim, sim. Não é nada demais. Tenho um Mustang. Mustang também tem? Comprei no leilão da Receita. Caramba, que ano? Bullitt. Que ano, você lembra? Ele é 2008. 2008, é novo, Lindo, cara. É novo ainda, né? Ele tem 11 mil milhas rodadas só. Caramba, zerado. Ando pouco. Mas o senhor falou andar pouco, mas o senhor usa esses carros no dia a dia? Eu só tenho o que eu posso usar. Ah, é? Eu só tenho o que eu posso usar. Então o senhor usa todos os carros antigos? Uso. Eu tenho um caminhonete, tem vários tipos de carro. E na minha casa é grande, tem 9 lotes. Toda jardinado para poder, eu guardo meus carros. Hoje eu estou na telha de um carro tal. Depois eu mando lavar, ponho na capa. A revisão de carro antigo é cara. Mas meus carros são... Meu carro mais novo é um Ômega. Ômega? 2011. Carrão, hein?
Tem Ômega. 39 mil rodados só. Então, o mais... Tirei 0 ele. Tirou 0? O mais novo, então, é o Ômega 2011. E o mais antigo? Ih, rapaz, agora você me pegou. Eu acho que o mais antigo que eu tenho é o Opala 83. Opala 83. Cara, que cor que é? Ele é verde água. Verde água. Pintura original, nunca tomou um arranhão. Caramba. Eu tenho outro que tem 17 mil quilômetros. Qual? 88. Qual que é? É Opala também? Um Opala, é. Opala também? Tem um Caravan, diplomata. Caramba, essa Caravan diplomata é linda, hein? É linda, 87. Que cor que ela é, a Caravan? Dourada. Dourada? É. Caramba, eu vi uma branca um dia em São Paulo, rodando em São Paulo, coisa mais linda. Sim, e aí eu só quero as coisas que eu for usar. Entendi. O meu patrimônio também não é grande, mas é coisa que eu uso. O escritório, minha casa, o sítio, é coisa que eu frequento. Ah, sítio também só gosta? Só gosta de ir pra roça? Assim, é uma propriedade rural produtiva. Produtiva. Meus empregados estão com... O mais novo está lá há 6 anos. São empregados antigos, que as famílias moram lá, produzem, se sustenta. Que legal. Que bacana. E o senhor gosta desse ambiente de zona rural assim? Foi um conselho que o Penedo me deu lá atrás. Faz o vestibular para direito. Quando você tiver sucesso, você compra um sítio. Que legal. Agora, uma fazendinha pequena. Muito pequena, 10 alqueires. Entendi. Agora, o senhor estava falando aí da questão, né, da zona rural, de ir para a roça e tal. Às vezes eu ouço muito de alguns advogados, é uma profissão muito estressante, é muito cansativa. É estressante realmente? Para mim, não. Para o senhor, não? É o que eu gosto de fazer. Você às vezes recebe uma decisão contra seus interesses. Você recorre, né? O ambiente judicial ele é muito respeitoso. E não há motivo para você se estressar. Às vezes você fica ansioso para uma pessoa que precisa de uma resposta rápida da justiça. Entendi. Aí você tem que ser competente. É isso aí. E uma pessoa, aí que está a questão, você não pode fazer propaganda. Só que uma pessoa satisfeita, ela te indica outros clientes. Acaba sendo a sua maior propaganda, né? Exato. Acaba sendo a maior propaganda, porque, como o senhor disse, né? O senhor me atende hoje, amanhã o senhor já me dá o número do processo e vai me dando resposta de tudo isso, né? Não fica com aquela situação, entrou com processo, seja o que Deus quiser agora. O senhor vai dando retorno para o cliente. Eu trabalho no atendimento. Eu quero dar direto com o cliente. Não é porque o senhor é o dono do escritório que... Não, eu não sou o dono sozinho. Não. Eu tenho, meus irmãos são sócios. Tem os sócios, né? Todos são sócios lá. Todos são sócios. Ih, rapaz, quase que eu crio... eu sou o mais antigo. Quase que eu crio aqui um problema familiar. Não ia nada, não ia criar, não. Legal. Não, mas é bacana isso. É aquele negócio. O senhor tá na convivência do dia a dia do escritório. É o que o senhor falou, né? O senhor não trabalha por obrigação. O senhor trabalha porque o senhor gosta. E tá naquele ambiente ali, faz o senhor até dar valor em todas as conquistas de vocês juntos, né? E muita gente na comunidade jurídica passou pelo meu escritório. Foram centenas de advogados que passaram, que tá aí. Eu encontro com eles todo dia, às vezes até como ex-adverso, juízes, membros do Ministério Público, procuradores. Você encontra ex-auxiliares que passam por você e vão à frente. Legal. Isso é bacana. Por exemplo, Euclério meu irmão que é prefeito, foi meu estagiário. Que legal. Depois passou a meu sócio, hoje cresceu na política, disparou na frente. Às vezes eu vou fazer uma audiência e encontro lá com um juiz que já trabalhou comigo. Mas lá ele é o juiz, ele vai julgar com independência. Sim, claro. Com certeza. Isso é muito bom. Muito legal. Doutor João, para a gente encerrar, o que o senhor falaria para essa moçada que está começando agora, para essa moçada que está saindo da faculdade agora, com esperança de dias melhores para a vida, para a família, no ramo do direito? O que o senhor pudesse dar um conselho para essa moçada, o que o senhor falaria para eles? Ô Camargo, em meu escritório eu atendo muito jovem advogado precisando de conselho. Faço questão de atender pessoalmente. Eu vejo que a Ordem dos Advogados está desenvolvendo muitos projetos de apoio nas últimas gestões,
de apoio ao jovem advogado e de facilitar. Tem comissões de apoio. Eu, na minha época lá atrás, eu me vali de apoio de colegas mais experientes. Os colegas experientes sempre ajudam, é uma profissão que ajuda. Tem que meter a cara e trabalhar. Quando pegar o primeiro cliente, trabalha com afinco, com rapidez, com celeridade, entrega o resultado. Aí a clientela vai vindo naturalmente. Doutor João, quero agradecer a presença do senhor aqui, muito bom o senhor compartilhar essa experiência do senhor, porque é o que o senhor disse, né? O senhor recebe às vezes muitos jovens aí querendo um conselho, uma palavra amiga, porque a gente sabe, né, que o mundo de hoje é muito competitivo em todas as áreas, né? E ver uma pessoa como o senhor, com esse tempão todo de advogado, né? Ainda arrumar tempo para atender, né, quem está começando agora, para dar aquela palavra amiga, isso é muito bonito de se ver, é muito valoroso, a gente tem que parabenizar por isso, e que o senhor continue aí com esse coração aberto, com essa paixão pelo direito, que é gostoso a gente ver a pessoa falar da profissão com muito amor, com muita paixão, porque falta muito isso em algumas profissões, né? Eu agradeço e digo para você que eu tenho prazer em ver as pessoas passarem por mim, aprender alguma coisa comigo e me ensinando também, que eu sempre aprendo na troca, e ver passar e seguir carreira, e seguir pelos diversos ramos do direito. Legal, muito bom mesmo. Mandar um abraço aqui para o nosso amigo Antônio. O Antônio que apresentou o Dr. João para mim, uma grata surpresa. Um abraço para o nosso amigo Antônio, lá de Cariacica. Vocês eram amigos de infância, não? Não, eu fui advogado dele em 2008. Ah, é? Aí que eu conheci. Que maravilha, hein? Que legal. Doutor João, um abraço aí ao Antônio, sucesso para o senhor cada vez mais. E quando quiser, é só avisar e vir visitar a gente aqui, hein? Eu que agradeço a todos e desejo sucesso na sua profissão também. Grande abraço, doutor João. Tá aí, gente. Doutor João Dalla Piccola, advogado, 38 anos de história, milhares de processos aqui do estado do Espírito Santo, compartilhando um pouco da sua experiência de vida. Vale a pena você assistir, compartilhar e absorver um pouco da experiência dele, que ele pôde compartilhar com a gente aqui. Um grande abraço a todos. Na próxima semana a gente volta com mais um Camargão Tá On. Obrigado, doutor João. Um abraço.